Já está ao vivo. Já está ao vivo? Sim, ação. Boa noite. Já tem quantas pessoas já? 3. 3? Boa noite, pessoal. Hoje eu vou entrevistar o Israel Souza, doutorando em dança da UFBA, com o tema Movimento LGBTQ+, com o Israel Souza. Então, fica à vontade, viu? Agradeço a quem estiver ao vivo aí também. E vamos lá. Deixa eu ver. A primeira pergunta para o Israel é sobre a diferenciação entre o movimento LGBT e o movimento LGBTQ+. Como seria isso, Israel? Então, boa noite a todos, a todas e a todes. Esse todes já é colocando a discussão de gênero e sexualidade, né? Ótima colocação. Que inclui aí as mulheres, as pessoas não binárias, né? As pessoas de gênero também. E eu gostaria de saudar Campo Alegre, né? A cidade onde eu resido. A ancestralidade que vem, as pessoas que vieram antes de mim, né? Como artista, como pessoas ativistas de movimentos e que foram nas suas ações de vida ativistas. Eu acho que é importante eu me colocar antes de explicar e pensar nessa sigla, mas pensar nessas pessoas que nem sabiam o que era a construção dessa sigla, mas que já eram em si um próprio movimento, né, cultural de resistência contra a norma social, contra os padrões sociais estabelecidos. E saudar, sobretudo, a ancestralidade da minha família, né? Das mulheres da minha família, das pessoas que vieram antes de mim e pavimentaram e deram condições e solidificaram o caminho para que eu pudesse passar. Outra coisa que eu gostaria de dizer é que, antes de tudo, nessa minha existência, eu sou artista e a academia, né, o universo acadêmico, ele vem realmente para solidificar também essa minha ação artística no mundo. E agora, como pesquisador e docente, que é 3 associações, né, artista, pesquisador e docente, que fazem de mim uma pessoa capaz de transitar e dialogar em mais espaços e promover, de certa forma, um lugar de identificação com o público, do público comigo e eu também do público, porque eu não acredito nessa ideia só do público que está assistindo, mas do público que interage, que interfere nas nossas ações. Ao longo da história do movimento LGBTQI+, essas siglas sempre foram uma problemática, porque elas colocam e retiram esse lugar do que é a diversidade, né? Então, essas siglas LGBT, ela vem lésbicas, gays, homoafetivos, bissexuais, e aí vem a categoria transexual, transgênero, e QI+, vem justamente para acrescentar a diversidade. A Judith Butler, que é uma pesquisadora norte-americana, uma estadunidense que pesquisa sobre gênero e sexualidade, ela fala da performatividade de gênero. Eu acho que esse é um assunto que nos últimos 10 anos, né, 15 anos, como diz o professor Leandro Cullen, da Universidade Federal da Bahia, esse assunto vem se estendendo nas universidades públicas brasileiras. Trata dessa invisibilidade das pessoas T's, né, as travestis, transexuais, as pessoas de gênero, da categoria gênero, né, que não eram inseridas, não estavam nesse contexto TI+. Então, essas siglas, elas vêm realmente para dar o caráter diverso que de fato é a performatividade da sexualidade, a performatividade de gênero das pessoas. Então, assim, essas caixas, de fato, elas ainda não dão a proporção do que de fato nós temos enquanto diversidade sexual, né? A gente tem uma infinidade de possibilidades de se viver e de se estar no mundo, que são os modos de existência do próprio indivíduo, e que não está em nenhuma caixa. Então, essas siglas, elas buscam, na verdade, agregar cada vez mais o perfil diverso que é
a vida da sexualidade, do gênero, da performatividade que as pessoas têm sobre seus corpos, né? Seus olhares sobre seus corpos. E eu penso muito na potência dos afetos quando eu penso isso, né? E que mais é acrescentar mais, cada vez mais, essa diversidade que não está dentro da norma social, né? A norma social é aquilo que se constrói e se diz idealmente de como você pode ser. O que é que você é enquanto norma social? Né? Você tem que ser branco, hétero, ter uma família muito mais próximo dessa realidade homem e mulher, e que a família é homem, mulher e um filho. Eticamente, ideologicamente, e na verdade a gente já sabe hoje que esses padrões foram só para sustentar uma regra social que não cabe a todos os corpos. E eles também são impulsionados pela religião, né? Sim, a religião ela sempre teve um desejo imenso de ter controle sobre o afeto das pessoas, né? O afeto das pessoas. Essa discussão religião sempre esteve dentro da pauta das pautas da afetividade humana, né? Conter a afetividade humana é um desejo de todas as religiões, exceto ou então talvez, e eu peço licença para falar sobre o assunto, as religiões de matriz africana, como Candomblé e Umbanda e dentre outras mais, tem agrega muito mais do que de fato as religiões cristãs ou as religiões europeias, agregam muito mais esse lugar da diversidade sexual, né? E é um assunto mais profundo, assim, é um assunto bem mais profundo, né? Mas, enfim, eu acho que o desejo é o primeiro passo das religiões para tentar conter a liberdade desses corpos se expressarem como são, né? E hoje, numa perspectiva de contramão, esses corpos vêm cada vez mais mostrar que há uma naturalidade, há um lugar de normalidade na sua existência, né? Que você pode se entender enquanto um homem gay, né, homoafetivo, casar com seu companheiro e você ter sua espiritualidade. Que as instituições não impõem um perfil ideológico aos nossos corpos. É muito importante tratar sobre isso, né? A desconstrução desse lugar eu acho primordial para que se possa ter fluidez, né, sobre o assunto da diversidade de gênero e sexualidade. Outra pergunta bem pertinente é sobre a história. Por exemplo, é difícil a gente encontrar mulheres na história, nos livros de história, nos livros didáticos ou até mesmo nos livros acadêmicos. Muito dificilmente achamos mulheres. E isso também se enquadra com o pessoal LGBT, com as pessoas LGBT. O que você tem a dizer sobre isso? Eu recentemente estou lendo um livro chamado... Ai meu Deus, perdi agora, não, estava na ponta da língua. Mas é a história do movimento queer, né? Então assim, que vem abordando justamente esse contexto, né? A invisibilização da discussão de gênero e sexualidade e a partir do olhar da cientificização, né? do lugar do científico. Na verdade, João, o que é que acontece? Mesmo que as pessoas que estiveram à frente, os autores que estiveram à frente de pesquisas e que estiveram como autores dessas narrativas, mesmo nessa condição talvez de homossexuais ou de pessoas com algum tipo de precariedade, de vulnerabilidade, eles não trataram sobre esses assuntos diretamente, então isso ficou invisibilizado. Depois da década de 80, 90, né, quando a mulher, a discussão de gênero começa a entrar, a mulher começa a ter uma participação mais
maciça dentro do contexto histórico, sobretudo nesse histórico queer, que a gente começa a ver na literatura uma relação de questionamento mesmo desse espaço, de luta mesmo, de briga de território por esse espaço da academia, da produção de conhecimento e de se perceber a ausência e a emergência desses corpos estarem lá nessas narrativas. Talvez o que tenha acontecido foi uma negação dessa história dentro do contexto da escrita, mesmo tendo esses corpos ali, porque quantos autores não estavam nessa condição de vulnerabilidade, de precariedade ou de à margem da norma, né? Porque esse padrão heteronormativo, cisnormativo, branco, né, de poder aquisitivo dentro da produção do conhecimento era uma máxima. Mas quando a gente começa a ter uma relativa entrada de outros povos, de povos dissidentes da norma, de povos que confrontam esse lugar de poder, a gente começa a ter uma abertura. E mais recentemente, a presença tanto de pessoas dissidentes da norma, e quando eu digo dissidentes, são pessoas que estão a parte desse lugar do que se é normatizado, né, do que se é normalizado. As políticas de governos neoliberais e de governos mais democráticos fizeram com que nós tivéssemos uma ascensão de pessoas de diversas camadas sociais nesses contextos universitários, nos contextos de produção do conhecimento, de produção cultural, e podemos ter uma maior diversidade e disseminação do conhecimento, tanto para o gênero, tanto para a sexualidade, e esse assunto hoje está interseccionado, né? Quando a gente fala de um corpo vulnerável, que é um corpo talvez negro, que é um corpo talvez negro e periférico, um corpo negro periférico deficiente, um corpo negro periférico deficiente e travesti, um corpo, e cada uma, esses corpos eles estão hoje na linha de frente, não só mais como corpos vulneráveis e precários para combater na sociedade por um espaço dentro da instituição, mas estão dentro da instituição hoje produzindo conhecimento, falando sobre suas subjetividades, falando sobre seus corpos, dizendo quem eles são, e não mais um pesquisador heteronormativo, branco, da alta classe, pesquisando sobre esses corpos e dizendo, né, sobre esses corpos aquilo que ele acredita enquanto mostra social daqueles corpos, mas esses corpos produzindo agora seus próprios objetos de estudos, esses corpos produzindo seus conhecimentos e falando sobre si, produzindo sua arte, colocando sua arte no mundo e questionando o mundo de uma outra forma, né? E com a ascensão e democratização da tecnologia, a gente já começa a perceber que há um trânsito das informações muito maior, né? Que há uma forma de coletar esses dados mais acessível, mais democrática. Embora hoje a internet ainda seja uma ferramenta de luxo para muitos, as camadas que foram atingidas pela ascensão da tecnologia e pela democratização desse lugar, pôde perceber uma diferença mesmo do processo de acesso a esse tipo de trabalho, a esse tipo de conhecimento, e compreender outras redes de compartilhamento de dados, né? Outras redes de compartilhamento de conhecimento. Então isso muda a configuração das pequenas comunidades, da sociedade em geral. Claro que é uma mudança profunda, demorada, é uma mudança política, é uma mudança cultural, é uma mudança de hábito, né? A gente tem que pensar que é necessário uma mudança de hábito social, quando pessoas como eu, aí eu trago a história para mim, nesse lugar, né? Um homem negro, gay, do interior de Alagoas, nordestino, sabe? De uma cidade pequena, não conhecida dentro do estado, e que agora ela começa a ter uma proporção de conhecimento maior porque está se desenvolvendo enquanto cidade, mas que há 12 anos atrás não era isso. Sai do interior de Alagoas e vai para Maceió, né? Para ser atravessado por uma política pública como as políticas de casas de estudante,
isso muda a minha relação de mundo, isso muda a minha relação de produção de conhecimento. Então, hoje eu posso ler, né, um livro que trata sobre diálogos LGBTs, povos dissidentes de gênero e sexualidade, da história queer. Eu posso questionar e dizer não, isso aqui não coaduna com a minha história de vida, isso aqui não coaduna com quem eu sou, isso aqui não está relacionado com o perfil de pessoa onde eu me reconheço. E dentre esses reconhecimentos existem tantos outros corpos que também não se reconhecem em certas páginas da história. Então é importante que se tenha, que a gente olhe hoje para essa literatura que ausenta e invisibiliza esses corpos que não estão na produção do discurso sobre si, para que a gente possa apontar nessa literatura quais são as ausências e o que a gente quer daqui para frente construir enquanto possibilidade de visibilizar corpos que ainda não estão no holofote, não estão na mídia, não estão discutindo sobre as causas que mais interessam a outros povos, né? Os povos periféricos, os povos indígenas, os povos indígenas da comunidade LGBT, porque a gente tem uma comunidade indígena LGBT, e isso é importante que seja dito também. E há uma outra configuração cultural da relação desses povos com sua própria cultura, com a cultura no meio acadêmico também, existem implicações nesse lugar. E eu me vejo nesse momento, como um jovem de 30 anos, numa necessidade de me posicionar cada vez mais nesse lugar artista docente, né? Eu me digo muito mais artista e pesquisador, porque a vida me fez reconhecer que esses lugares são importantes, que corpos como o meu povoem para que a gente possa redirecionar o perfil e a direção da história. A gente precisa estar com a caneta na mão, a gente precisa estar com a fala na mão e precisa, sobretudo, somar forças com aquelas pessoas que realmente estão a fim de compartilhar redes de afetos. Então, esse é o lugar do meu discurso hoje, da potência dos afetos, para uma construção de uma política histórica que coloque mais próximo esses corpos que estão dissidentes da norma, que são corpos invisibilizados. Então, Israel, você me fez lembrar do professor Elias, lá da UFAL. Não sei se você chegou a conhecer, mas ele escreveu um livro, a tese de doutorado dele foi sobre
é que não é uma imposição do adulto sobre aquele corpo daquela criança, né? Que as pessoas tiraram o chavão de chamar de ideologia de gênero como se nós educadores, como se nós pesquisadores quiséssemos colocar sobre o corpo de uma outra pessoa uma sexualidade ou uma performance de gênero ou uma identidade que ela forçada, e não tem nada a ver com isso, né? A gente, muito pelo contrário, estamos aqui como pessoas como instrutores, né? Somos pessoas que estamos facilitando o conhecimento para a sociedade de forma geral. Então, esse lugar que construíram de que a gente quer impor um lugar da sexualidade, da construção da sexualidade para as outras pessoas é totalmente equivocada, né? As pessoas, a gente não faz as outras pessoas, né? As pessoas, elas se constroem, elas constroem sua identidade com as experiências que elas vão tendo. E é óbvio que quando uma criança olha para mim e diz eu sou bi, quem sou eu para contestar essa bissexualidade dessa criança, independente dela saber? O que eu posso fazer é orientar dentro do padrão do que ela acredita, absolutamente nada para essa criança. Então, isso para mim foi um choque quando eu cheguei, porque quando eu era criança eu já me sabia gay, eu já me sabia homoafetivo, eu já me sabia inclusive livre de me permitir ser afetado por qualquer corpo. Então, talvez hoje a minha identidade sexual seja muito mais homossexual, porque eu me relaciono, quer dizer, hoje eu penso assim, eu me relaciono com pessoas, eu sou capaz de me relacionar com pessoas que me afetem, seja mais masculinizado, seja mais feminizado, seja um homem trans, seja uma mulher trans. Eu gosto de pessoas, eu realmente gosto de me sentir desafiado e afetado por pessoas. E talvez o que me atrai mais enquanto pessoa é o perfil mais masculino, mais por um outro homem, me atrai por outro homem, mas eu não isentaria a possibilidade de me apaixonar, de estar, eu já me apaixonei, já conheci pessoas de performatividade de gênero diferente da minha, né? Então, assim, essa imposição para com o outro corpo é uma coisa que eu acho que é totalmente equivocada. E há 10 anos atrás, há 12 anos atrás, em Campo Alegre, eu sentia muito isso, me senti muito reprimido, né? Aqui, as piadas homofóbicas, as piadas machistas, sempre foi algo muito constante enquanto eu fui crescendo. E é uma coisa que eu hoje vejo muito menos em Campo Alegre. Hoje eu vejo uma juventude muito mais aberta, muito mais disposta a falar, a criticar posturas homofóbicas, a criticar posturas machistas. Hoje eu já vejo pessoas com performance de gênero, né, passar na rua e ser respeitada. Então, assim, é óbvio que esse respeito ele vem sendo construído também pela democratização do acesso, da informação, e é por aí esse caminho mesmo. Ninguém tem o direito de dizer quem o outro é, ninguém tem o direito de desrespeitar o outro, ninguém tem o direito de roubar a dignidade do outro. E eu não poderia chegar em hipótese alguma e dizer àquelas crianças que elas não eram aquilo que elas estavam dizendo que era. E eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. E quando não souber, né, como tem muita coisa que eu não sei, tem muita coisa que eu estou aprendendo, é por isso que eu estou fazendo um doutorado, lendo, estudando e aprendendo cada vez mais, para não dizer aquilo que as pessoas são, mas para pensar muito mais em perguntar sobre aquilo que elas são, né? Eu acho que é uma das grandes mudanças assim da sociedade que precisa ser ocorrida é a gente parar de apontar e dizer o que é que o outro é. O outro tem seu lugar de fala, o outro tem sua autoafirmação. E outra postura que eu acho super importante a gente começar a adquirir é não permitir que alguém tire a dignidade do outro, né? A chacota pública, a postura
que descredita, que descredibiliza o outro, ela tem que ser combatida com força, veementemente, não força bruta, mas a gente tem que se posicionar, a gente não pode mais permitir que nenhum tipo de postura dessa fique invisível. Essas posturas, elas precisam ser visibilizadas, a gente precisa olhar para elas e dizer: vocês estão fazendo errado. Então, eu penso muito nesse lugar, João. Tem outra pergunta, é uma pergunta até um pouco mais pessoal, é sobre a sua experiência na UFAL. Tiveram muitos professores machistas, opressores, ou não? Porque eu já tive alguns professores assim. E antes, era assim também? A instituição, eu gosto muito de defender a instituição, né? Nós estamos sendo atacados enquanto instituição. Mais recentemente, o ministro da Educação, né, estava quase que implantando uma arbitrariedade de escolher reitores conforme seu gosto, e a instituição venceu, né, que esse tipo de atitude não viesse à sociedade, né, não viesse ter mais um golpe à nossa democracia. A instituição é um lugar de conflito, mas também é um lugar da produção de conhecimento sólido. Sim, eu já fui descreditado dentro da universidade, sim, sabe? Principalmente no início da minha formação, da graduação. Eu terminei o meu mestrado e, ao concluir o mestrado, eu voltei para fazer um concurso dentro da Universidade Federal de Alagoas, e uma professora do curso de dança me questionou porque eu estava fazendo o concurso para professor, se eu já estava na Bahia concursado. E no momento eu respondi: não, porque eu quero fazer aqui. E aí eu fiquei muito chateado, né? Porque eu parei para pensar: como que pergunta? Eu sou alagoano, hoje me sinto alabaiano, né? Alagoano de nascimento, baiano de coração. E achei a pergunta indevida, porque nascido aqui, criado aqui, graduei aqui, fiz o mestrado na Bahia, meu objetivo era fazer mestrado e retornar para ser professor da Federal de Alagoas, então eu não via motivo para ela fazer uma pergunta dessa. Mas depois eu lembrei, ela era uma mulher branca, né? Uma mulher branca, classe média, média alta, pertenceu a família rica, a família de posses da cidade de Maceió, fez balé como todas as pessoas ricas fazem balé, ingressou na universidade por um concurso legítimo, mas numa época onde os profissionais, né, o campo da dança é um campo em expansão, então são profissionais de outras áreas, ingressou pela oportunidade de já estar na área atuando, e aquela pergunta só me soa como um descrédito ao homem do interior, de Alagoas, nordestino, né, negro. Vem você ver a pergunta por trás: você vem fazer o que aqui? Me soa: quem é você? Eu fiz um mestrado numa universidade pública, federal, uma universidade notada na América Latina, né? Um programa de pós-graduação em dança da Bahia, o PPG Dança UFBA, um dos primeiros programas em dança da América Latina, o primeiro doutorado público em dança do mundo. Então, assim, como é que se pergunta, como é que um profissional dentro de uma instituição pergunta a um corpo como eu, o que é que eu estou fazendo ali, se eu nasci aqui, se eu tenho o direito de pleitear aquela vaga, como qualquer outro brasileiro, de qualquer etnia, de qualquer... Não existe uma pergunta dessa. Então, há um obscurantismo intelectual, não na instituição, porque a instituição ela tem sua missão, ela tem sua estrutura, mas existem profissionais que talvez tenham sim formação deficitária e que estão ocupando um espaço que talvez
precise também ser renovado enquanto instituição, né? Mas esse obscurantismo vai existir em todos os lugares, né? Em todas as instituições. E não é a máxima das instituições, porque as instituições têm uma missão, e sobretudo as instituições públicas, elas têm um perfil social, né? E é de promover um acesso democrático a esse lugar. E creio que esses são fatos isolados, são fatos infelizes, pessoas pontuais, e que eu acho que a gente precisa aprender a identificar, reconhecer esse tipo de atitude e combater. É combater com conhecimento, é combater dentro da legalidade, é combater com respeito, e é combater como a gente está combatendo o sistema político nacional que a gente está vivendo hoje com imensa arbitrariedade, né? Eu acho que esse é o lugar. Quer um copo de água? Eu quero. Coisa? Você está transmitindo do meu? Acabou, porque são só uma hora. Acabou? No meu estava transmitido? Sim, Tinha muita gente? sim. Ah, que legal. Tinha gente fazendo pergunta. Acabou aqui também? Não. Não, tá tudo bem. Olá, gente. Tem perguntas, será? Tem alguma pergunta? Olha aí, Igor, tem alguma Só um pergunta? segundo. Obrigado. Quantas pessoas estão também? São 3 pessoas. 3? Sim. Tem pergunta? Tem. Qual? Deixa eu só ver aqui. Tem uma pessoa que perguntou: a teoria Qui? quer apresentar um marco para esse debate. A teoria queer Sim. é uma pergunta? Sim? Quem foi que perguntou? É o nome em inglês. Nerds. Quem? Nerds. Nerds. Sim. Se a teoria se apresenta como um marco, sim. A teoria se apresenta como um marco, sim. A gente precisava reconhecer nessa teoria, a teoria queer, um lugar de discussão mais amplo dos corpos, né? Judith Butler e todos os teóricos queer falam da história da sexualidade. Então, e polêmico, né? Esse tema sempre foi polêmico. Razão e fé tem muitas discussões a serem desconstruídas, embora esse lugar da fé, da religiosidade, é um lugar que eu não adentro muito ainda. Uma questão realmente de opção, né? Eu tenho outras questões para debater em termos de causa mesmo, como ativismo, que me interessam mais nesse momento. Mas a teoria queer é um marco, sim, é um marco social extremamente importante para a nossa sociedade. E a gente vai conseguir se ver cada vez mais nesses lugares, a gente vai conseguir cada vez mais ver pessoas diversas na nossa sociedade, assim. E eu acho isso massa, eu acho isso perfeito, assim. Enquanto artista, enquanto professor, enquanto pesquisador, e quero atuar cada vez mais como artista, e que a pesquisa ela seja um apêndice também na minha vida. Tem uma última pergunta. Na Guerra Civil Espanhola, os anarquistas e socialistas se dividiram de lado. Não lutaram pela mesma causa. No movimento LGBTQ+, e o movimento feminista, há uma divergência? Não, eu acho que é uma convergência, né? São movimentos que se somam, né? São questões... Gênero e sexualidade é uma coisa que andam juntas, né? Os direitos das mulheres, o direito da mulher, ele é muito abraçado no movimento LGBT e vice-versa, né? Os parceiros da história do movimento LGBTQI+, está dentro das questões feministas também, né? Amplamente, isso é inegável, assim, pra gente.
Na verdade, o movimento LGBTQI+, é o movimento que mais cresceu no mundo, né? Nenhum outro movimento cresceu tanto como o movimento LGBTQIA+, porque é um movimento que agregou e demonstrou que em todos os lugares nós estávamos povoados. Nós estamos em todos os lugares, né? O público LGBT está em todos os lugares, está em todas as camadas. Então, as questões feministas só agregam na luta e elas são parceiras, total. Não há nenhuma divergência. Há questões, talvez, dentro dos movimentos que digam a respeito muito mais das questões feministas e outras das questões mais LGBT, porque são causas específicas, né? São corpos específicos, mas que têm similaridades. Sim. E há muita divergência entre o feminismo e o feminismo negro? Essa é uma questão mais específica, João. Mas eu acho que existem vários feminismos, né? Transfeminismo, feminismo negro, feminismo... São questões diferenciadas, né? Esse feminismo branco, por muitos momentos, invisibilizou um pouco esse lugar da mulher negra, da solidão da mulher negra e, sobretudo, da mulher trans, né? Que eu acho que uma das coisas que a gente sempre deixa um pouco à margem é o lugar da mulher trans na sociedade, da travesti na sociedade, né? Que é um objeto sexual ou que é objetificado sexualmente, né? Que eu prefiro colocar nesse lugar de objetificação. Mas eu vejo que assim, há na verdade uma falta de entendimento, um entendimento que já vem chegando, né? Porque quando a gente tem feministas brancas de classe média que invisibilizam todo o outro lugar de uma mulher negra, há sim uma divergência, há sim um lugar já de tensão social em relação a isso. Mas em termos pontuais eu não saberia lhe dizer mais sobre esse assunto, sabe? Porque de fato não é meu foco de interesse, não está dentro dos meus estudos, né? Eu tenho mais colegas que estudam mais profundamente as questões feministas. Eu sou uma pessoa que aprecio e tenho uma leitura mais rasa nesse sentido de dizer pontualmente quais são as divergências dentro do movimento feminista, né? Então, mas sei que existe sim uma diferenciação e já há um entendimento sim do movimento feminista branco para o movimento feminista negro e como isso vem chegando, como elas vêm se entendendo como mulheres, a questão da sororidade, de a mulher entender que precisa estar amparando as outras mulheres independente de qualquer questão, da cor, né, da classe social. Então, essas são questões assim que realmente já mudam nos movimentos, inclusive nas ações sociais lá fora, principalmente Salvador, que tem um forte movimento negro, o movimento LGBTQIA+, o movimento feminista, o movimento dos cabelos crespos. Salvador é um celeiro dos movimentos políticos culturais, né? Então, sim, tem sim esse lugar de abraçar e de entender, mas um lugar de divergência que tem sido cada vez mais combatido, os lugares de divergência. Nós estamos num caminho de entendimento ainda sobre muitas questões, né? Aqui na minha fala pode haver e pode existir uma série de desconhecimentos de outras dinâmicas das relações sociais, né? Coisas que eu desconheço e que eu preciso talvez conhecer cada vez mais, né? Eu deixei de falar das pessoas intersex, né? Tem pessoas que são intersex, mais conhecida antigamente e pejorativamente como os hermafroditas, né? Tem pessoas hermafroditas, né? Que são os intersexes, né? Julgado e transformado em pecado social pela condição bíblica que se é colocada, né? Aí mais uma vez a religião querendo exercer o poder sobre esses corpos, mas existem muitos movimentos diferenciados. Eu acho que a grande chave, a grande sacada de tudo isso é
de fato, a rede de compartilhamento e troca de informação, troca de conhecimento, porque só assim a gente vai conseguir essa equidade que a gente quer. Né? Eu reconhecer o meu lugar de ignorância, meu status de ignorância, daquilo que eu não conheço, daquilo que eu não sei, e agregar valor daquilo que o outro traz para mim quanto reflexão. E dizer, ó, não concordo com isso, esse ponto de vista me incomoda, de fato ainda não consigo alcançar esse conhecimento, isso ainda não me é chegado, mas enfim. Então, pessoal, é isso. Israel, você gostaria de comentar mais alguma coisa? Fazer um levantamento, alguma coisa? Ou deixar um recado? Eu estou em Campo Alegre, né? Então eu gostaria de falar especificamente para Campo Alegre. Campo Alegre é uma cidade que se desenvolveu muito e eu acho que esses assuntos eles precisam cada vez mais emergirem, virem à tona e terem visibilidade mesmo. Continue encabeçando novas questões, novas pautas, João. Eu acho muito importante você, enquanto historiador, queria agradecer o seu convite de estar aqui. Para mim é um prazer, porque é reconhecimento. Eu acho que você é um cara jovem, muito mais jovem que eu. Eu tenho 31, você deve ter 20. Somos já temos uma geração assim de diferença, né? 10 anos depois. Eu acho que isso é muito importante, essa troca, a gente saber poder se reconhecer no que já veio antes da gente, que eu falo desse lugar da ancestralidade, né? E continuar trazendo questões que realmente importam para a nossa sociedade. Eu acho essa iniciativa extremamente importante, sua, inteligente, é esse lugar mesmo de publicizar assuntos e se dar a oportunidade de se sensibilizar, de se sentir tocado por outras questões, porque por mais que a questão não seja no meu corpo, é do corpo de alguém que está ao meu redor, talvez um familiar, talvez um amigo, né, um conhecido, pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente nutre afeto, e aquilo que afeta o outro, a gente precisa construir esse lugar de empatia nos nossos corpos para se sentir afetado também e dizer, poxa, que coisa chata isso que acontece com o corpo do outro, com a vida do outro, porque esse status de vulnerabilidade que o outro tem e de precariedade que o outro apresenta e de estar vulnerável a ser abatido, a ser machucado, a ser magoado, tem que me interessar, porque eu posso ser também um desses corpos vulneráveis, abatidos e invisibilizados. Então, a gente vai cada vez mais construir essa política de afetos, né, de bons afetos, e me direcionar mesmo para que não deixem para reconhecer os seus artistas, os seus ícones sociais na ascensão desses ícones. Passem a reconhecê-los nos momentos mais pontuais do seu crescimento, né? Porque eu acho que a gente precisa dar visibilidade a essas pessoas que conseguiram, dentro dessa precariedade, dessa vulnerabilidade, chegar num lugar onde poucos conseguiram alcançar. Então, esse lugar da universidade pública para você é um lugar extremamente importante para mim, me faz muito feliz saber que é mais um jovem vizinho aqui da nossa comunidade, dentro de um status de universidade federal, alcançando políticas que antes era privilegiada a pessoas ricas, da minha cidade, do interior de Alagoas, nordestino. E eu desejo que mais jovens possam nos ver aqui, nos estar vendo e acreditar que esse lugar é cada vez mais possível, que esse lugar é cada vez mais próximo da gente e não distanciar tanto esse lugar da gente, porque eu cresci aqui, do lado, vizinho, né? Talvez seu irmão mais jovem do que eu não me conhece assim tão de próximo, mas assim, o quanto deve ser bom para ele saber que eu fui como ele aqui, crescendo aqui, vizinho,
como você, que já está na universidade, e hoje eu estou no doutorado, no único doutorado público na América Latina, no mundo, né? Um dos 10 primeiros doutorandos de um programa de pós-graduação público. Passei a graduação, o mestrado e o doutorado em instituições públicas. Nunca fui o CDF, sempre fui um cara que sentei para estudar, com as minhas dificuldades de leitura, com as dificuldades de educação pública. Estudei minha vida toda em escola pública. Então, essas questões elas me interessam muito e eu direciono muito para a cidade de Campo Alegre, porque eu falo muito sobre reconhecimento, né? Que a gente possa cada vez mais ter esse convite de pessoas que sabem quem somos nós antes da ascensão total, né? Porque uma hora a ascensão total para quem busca chega, né? Tá chegando para você, tá chegando para mim, vai chegar para tantos outros, e que a gente não deixe, não passe a visibilizar, a colocar num patamar maior só depois que essa visibilidade chegar, né? E não tem nada a ver com remorso, com tristeza, tem a ver realmente com política. Eu estou brigando com a política de visibilidade. Me visibilize, visibilize você, visibilize outras pessoas, tantas outras pessoas que são daqui, visibilizem porque essa visibilidade é necessária, é uma rede de compartilhamento de afetos reais. Então é esse o lugar. Então, muito obrigado, Israel. Foi um Eu que prazer, agradeço. viu? E pessoal, me sigam no Instagram se gostaram. E também me sigam lá no canal Histórias sobre Duas Rodas. Então, até a próxima. Sim, também quase que esquecendo do Instagram do Israel. Israel Souza Desnuda Oficial. Israel Souza Desnuda Oficial. Então, tchau.